Sejam bem-vindos ao episódio 40 do 433 Losango. Damos as boas tardes a quem nos está a ouvir, também as boas-vindas ao Bruno. Hoje, no rescaldo de um fim de semana com algumas emoções, alguns jogos muito interessantes e algumas conquistas também que ficaram resolvidas, também, mas já lá iremos certamente. Este foi também o fim de semana em que, em Inglaterra, o Chelsea adiou a festa do City de Guardiola. E de que maneira? No último suspiro, praticamente, o conjunto de Tuchel faz um gol por Alonso que estraga completamente os planos de uma celebração no Etihad. E com este resultado, Tuchel consegue algo fantástico. Atinge o top 3 da Premier, já depois de chegar à final da Champions e da Taça de Inglaterra. Isto além de ter vencido Guardiola por 2 vezes, Mourinho, Simeone, Klopp, Ancelotti e Zidane. Tudo numa só época, tudo ao leme de um clube novo, de uma realidade que lhe era completamente desconhecida. Penso que é legítimo dizer que Tuchel operou um verdadeiro milagre em Stamford Bridge. O Chelsea agora entra em campo como favorito na grande maioria dos jogos, concede muito poucos golos e consegue resultados. A título de exemplo, só sofreram 3 golos nos últimos 10 jogos e venceram 7 dessas partidas, perdendo apenas para o Porto de Sérgio Conceição na Liga dos Campeões. De uma equipa perdida ao nível de resultados com Lampard, passaram a ser um conjunto que respira confiança e sabe que pode vencer qualquer adversário. E depois do último fim de semana, Guardiola que se cuide, porque a final da Champions pode ser muita coisa, menos favas contadas. Bruno, já aqui tínhamos falado do desempenho de Tuchel, que tinha feito um início de carreira fulgurante, fazendo esquecer o início da época com Lampard, que foi uma escolha que não foi errada, vinha de uma época brilhante do Derby County, se não me engano, tinha obtido resultados, tinha conseguido alguma notoriedade e esperava-se muito do Chelsea às ordens do menino bonito, do meio campo, de José Mourinho. No entanto, não foi assim, Tuchel chegou e modificou tudo rapidamente. E tu já falaste aqui várias vezes disso e da forma como o Chelsea conseguia agora fazer boas figuras. Um milagreiro ou uma tempestade perfeita? Boa noite a todos os que nos estão a ouvir em primeiro lugar. É milagreiro não de todo. Aqui a surpresa não é o que o Tuchel tem estado a fazer com o Chelsea. A surpresa foi o início de temporada do Lampard com o plantel que tinha no Chelsea. Vamos por partes. Primeiro, o Chelsea nós já nos esquecemos, mas o Chelsea foi das equipas que mais reforçou na Premier League este ano, que mais investimento fez. Tem um plantel brutal, apesar de algumas limitações, na minha opinião, em termos de defesas centrais. Mas foram as opções que eles tomaram. O Lampard, que tão bons resultados tinha conseguido no Derby County e na primeira temporada no Chelsea com os miúdos, com a prata da casa, quando começaram a juntar ali as, entre aspas, vedetas, a coisa não correu assim tão bem. Mas a qualidade estava lá e também, mais uma vez, e como dissemos já aqui em relação a outros clubes também, é que ele não é só comprar e pô-los a jogar e está tudo bem. Eles demoram o seu tempo a adaptarem-se. Muitos deles foram para uma realidade completamente diferente, mudar de país, mudar de rotinas diárias, de cultura, para um patamar, apesar de tudo, o Chelsea também de ser um dos chamados novos ricos, mas já tem um estatuto um bocadinho diferente do que um Leipzig ou um Leverkusen, por aí fora, de onde vieram, por exemplo, os reforços mais sonantes, o Kai Havertz e o Timo Werner. Que lá está, o Timo Werner continua sem ser aquele goleador que toda a gente esperava que ele fosse. O Tammy Abraham é o melhor marcador da equipa e raramente calça com o Tuchel. Portanto, opções festivas ele também as continua a ter. Parece que finalmente percebeu que o Kanté tem de ser titular na equipa. Que era um bocadinho óbvio aos olhos de toda a gente. Muitas vezes na Liga dos Campeões, e já disse aqui várias vezes, o Azpilicueta a fazer a ala direita não me convence. Acho que é muito melhor alternativa como central quando tens um Reece James no banco, não faz qualquer tipo de sentido. Tens uma Mota topo de gama ali no banco e vais lá pôr
pá, não é o Tracy, mas vais lá pôr uma Famel a fazer a ala direita, epá, não faz grande lógica. E pelo que tu dizes, são vários E bólidos que do ele tem lado, na garagem que não metem em campo. do lado esquerdo, lá está, o Chilwell também nem sempre é titular. O Marcos Alonso marcou o gol. Está bem, mas Chilwell dá muito mais do que o Marcos Alonso. E viu-se com o Porto, nos jogos com o Porto, aquilo foi uma Uh, demonstração clara, não é? em questão de, por exemplo, do guarda-redes, ok, o Mendy tem estado bem, mas vamos ver como é que vai ser gerida a questão do Kepa, que muita gente esquece, o guarda-redes mais caro da história, até agora. Hum, por isso, lá está, não considero um milagre ou uma coisa, um trabalho fora do normal. Não, simplesmente, ok, conseguiu organizar a equipa, também num esquema tático diferente daquele que habitualmente o Lampard punha a jogar. Por exemplo, o Mason Mount continua, como já vinha a ser, talvez o jogador mais influente daquela equipa. Ora, após mais uma das nossas famosíssimas quedas em série aqui na nossa rúbrica dos editorial e dos comentários, damos novamente a palavra ao Bruno. Meu caro, ias a falar da influência de Mason Mount no Chelsea e continua, tens o palco. O Mason Mount continua, tal como já vinha a ser com o Lampard, continua a ser o jogador mais influente e mais determinante naquela equipa. Obviamente agora, por exemplo, o Kai Havertz e o Timo Werner parece que estão mais confortáveis. Para já tem um treinador que fala a língua deles e isso também, seja que jogador for e seja em que país for, ajuda. Um, e provavelmente também já tiveram algum tempo de adaptação a um campeonato como a Premier League, que não é qualquer um que chega lá e pega destaca, como é óbvio. O Ziyech também andou muito apagado e também aos poucos tem vindo a conseguir deixar ali a sua marca. Portanto, todos aqueles reforços brutais que se calhar, lá está, que o Lampard não conseguiu no imediato pôr aquilo a trabalhar, mas com o período de adaptação normal, e usando aqui um termo de comparação não literal, mas só para dar uma ideia daquilo que eu estou a querer dizer, também, por exemplo, em Portugal o Sport Lisboa e Benfica investiu muito e a coisa logo de início não correu bem. Com o tempo agora tem-se vindo a ver a coisa a fluir melhor e, por exemplo, o caso do Everton, que era um jogador que ninguém punha em causa a qualidade, já começa a mostrar um pouquinho mais, nem que seja só uns rasgos daquilo que era esperado dele. O mesmo acontece com o Kai Havertz, que ainda não atingiu nem de perto nem de longe o nível de Leverkusen, mas já começa a mostrar alguns rasgos. O Werner continua sem encontrar em definitivo o caminho com o gol, mas já, como diz o Tuchel, trabalha muito para a equipa, ok, fez assistências este fim de semana, por exemplo. E, portanto, não considero de todo que o Tuchel seja um milagreiro, simplesmente tem conseguido organizar um pouquinho melhor a equipa e está a conseguir retirar daqueles jogadores que obviamente têm uma qualidade acima da média, conseguir tirar um rendimento mais próximo daquilo que era expectável deles. Mas lembro também o senhor, quando estava no Paris Saint-Germain, também tinha aquilo recheado com as vedetas todas e não foi por isso que ele ganhou nada por ela. Ganhou o campeonato, que digamos assim é quase obrigação, se bem que este ano aquilo também não está fácil. E na Liga dos Campeões, ok, chegou longe, mas também não conseguiu o tão ambicionado caneco. Portanto, não me parece que seja assim tão milagreiro quanto isso. Muito bem. Alguns percalços aqui na nossa gravação, já tínhamos assim tantos seguidos já há muito tempo, mas esperemos que isto agora já tenha acalmado. Encontrando-nos em Inglaterra e podemos já falar do que é que foi a jornada da Premiership. Já aqui vimos que o City teve a festa adiada no jogo com o Chelsea, mas muito mais aconteceu em terras de sua majestade, Bruno, esta semana. Esta semana tivemos um Liverpool que ganhou, do que deixa muito satisfeito, certamente. United foi ganhar fora ao Aston Villa. Que comentário te merece a jornada desta semana da Premiership? Bem, lá está, a grande surpresa foi ali o City perder em casa com o Chelsea, apesar de ser um jogo equilibrado.
à partida, mas o City seria favorito. Depois, o Arsenal ganhou, apesar de ser o aflito West Brom. O Arsenal ganhar 3-1 é sempre algo digno de nota nos dias de hoje, tendo em conta que o Arsenal vai num fantabulástico 9º lugar na Premier League, com o Leeds a morder os calcanhares e o Aston Villa, portanto, continua ali na sua fantástica senda, que já não vale a pena falar. O Everton ganhou o West Ham. Aqui sim também um pouco, não é surpresa, porque o Everton lá está, tem uma equipa com muita qualidade e com um fantástico treinador, se bem que o West Ham, que vinha a fazer aquele campeonato brutal, tem vindo a perder aqui um pouquinho de gás, também é normal, tendo em conta algumas limitações do plantel. O United ganha fora o Villa, o Wolverhampton consegue vencer o Brighton, e que ele não teve fácil, tiveram a perder, mas conseguiu dar a volta. E é Equipa muito do Nuno importante este Espírito resultado. Santo Muito importante. continua ali com muitas dificuldades em conseguir resultados. Também fez aqui muitas mexidas no 11. Mudou também um pouquinho ali o esquema tático, apesar de a coisa parece que ainda não está a fluir como seria expectável. O Liverpool vence o Southampton. O resultado também, mais uma vez, nada confortável. Foi ali até à última, andar ali a aguentar 1-0, e tendo em conta o historial recente do Liverpool, foi sempre, ok, quando é que isto vai correr mal e quando é que vamos fazer o golinho para a coisa perder-se outra vez. O Alisson faz 2 ou 3 boas defesas. Do outro lado também faltou lá o Danny Ings, que se calhar com o Danny Ings a jogar, se calhar não, o Danny Ings a jogar a coisa seria bem diferente, e o Minamino também tinha vindo a fazer um início de temporada ali no Southampton, depois de ter sido emprestado pelo Liverpool, muito bom. Estas 2 faltas fizeram ali, notaram-se. O Kyle Walker-Peters fez muito bom jogo. E lá está, estreia marcado o Thiago Alcântara na Premier, e principalmente em Anfield, infelizmente ainda sem adeptos, mas também de assinalar. O Crystal Palace lá venceu o mais que aflito Sheffield United, também já não é novidade que à partida estão despromovidos. O Palace continua também a sua época tremendamente inconstante, principalmente com aqueles 4 da frente que têm uma qualidade brutal e não há meio de conseguirem marcar a diferença de forma constante. O Zaha, o Townsend, o Eza e o Benteke, que foram estes 2 últimos, foram os marcadores deste jogo. O Newcastle, surpreendentemente, vai vencer o Leicester 4-2. Foi o grande Newcastle, resultado do nada. sim, este foi talvez a maior surpresa pelos números, porque já dissemos aqui várias vezes, o Newcastle, a maior parte das vezes, parece aquela equipa sem qualquer tipo de alma e de chama, e que vai lá para dentro só mesmo quase fazer um frete, e vão ganhar 4-2 ao Leicester, que tem vindo a fazer um fantástico campeonato. Bruno, e asseguram manutenção na Premiership com os resultados. Já ficaram Tinham- descansados relativamente ao Fulham, sim, etc. que tinham vindo, mas por isso queria só aqui ainda em relação ao Leicester, que Hum. com o recuperar de alguns lesionados, notou-se que o nível exibicional tinha vindo também ele a recuperar, principalmente ali em termos defensivos. Voltou o Fofana, voltou o Soyonco, a coisa estava a correr melhor, e depois levam 4 golos do Newcastle, 2 do Callum Wilson, que é claramente o melhor, não, o melhor finalizador desta equipa. Ele e o Sam Maximan são talvez ali os melhores jogadores. O Almiron também é bom, mas estes 2 estão um bocadinho acima, e Joel Linton no banco também é sinal de mais probabilidades do Newcastle ganhar, estou a dizer. Depois, outra meia surpresa, aí digo meia porque o Leeds também tem vindo a fazer um fantástico campeonato. O Leeds deu só 3-1 no Tottenham. Portanto, todos aqueles que depois do resultado da semana passada, do hat-trick do Gareth Bale e tal, o Estamos de Mourinho, volta. que era o culpado de todas as maleitas do Tottenham, e está aqui provado que o ultrapassado é que estava a pôr aquilo mal. Não, errado. É mesmo, lá está, falta de atitude dos jogadores. Dele Alli, mais uma vez, tem ali um ou outro passo fantástico. Por exemplo, faz a assistência para o gol do Sono, é um passo maravilhoso, mas depois desaparece o resto do jogo, que nem se dá por ele.
falávamos nós do desempenho do Tottenham neste jogo com o Leeds, que o culpado não era Mourinho, antes da nossa queda inesperada. Realmente sim, está provado, porque realmente tanta coisa e continua o estrago de sempre, mesmo E lá está, como eu vinha a dizer, o Dele Alli que mostra rasgos, mas depois desaparece, o Ndombele que vinha a ser um jogador muito consistente com o José Mourinho, vai para o banco, desaparece dali também e deixa um bocadinho de contar. Na defesa, apesar de esta talvez ser a melhor dupla de centrais, Eric Dyer e Alderweireld, falta ali se calhar um bocadinho depois o tampão à frente deles, principalmente que os dois laterais gostam principalmente de atacar. E na frente, quando a bola não chega, como eu disse, o Harry Kane tem vindo a perder protagonismo, está muito mais fixo na frente, a bola depois não chega lá e ele também já não consegue marcar a diferença. E talvez a isso não seja também alheio o facto, talvez por isso não seja também alheio o facto de se ter falado que muito provavelmente esse rapazinho vai pedir para sair no final da época, que está farto de estar ali a bater chocolate e encher chouriço. E pronto, falava-se dos dois de Manchester interessados, o que seria talvez engraçado também. Todo mundo está interessado no Kane, certamente. Todas as equipas grandes estão interessadas no Kane. Não vai ser barato, mas não. Vamos a ver, a questão é mais por aí. Depois, já hoje, já neste momento a jogar-se um Fulham Burnley, em que o Burnley já vai em vantagem por 1-0. Mais uma vez, elogio o trabalho deste senhor Sean Dyche, com tostões, lá vai conseguindo manter a equipa sempre ali relativamente tranquila na Premier League. Não joga um futebol super atrativo, não joga bonitinho, não. Joga como tem de ser para conseguir amealhar os pontos suficientes para lá ficar. E depois, já que estamos a falar em Burnley, uma notícia que li esta semana, que é isto que nos faz gostar de futebol. Não são as Superligas, e não vamos bater aqui mais no ceguinho, como costuma dizer, mas o gesto da direção do Burnley, numa fase que a Inglaterra já começam em alguns jogos a haver regresso de adeptos. Por exemplo, acho que a próxima jornada, ou melhor, a última jornada do Liverpool, que será jogada em Anfield, também já terá adeptos. Vai ter agora uma série de jogos fora, mas depois a última jornada é jogada em Anfield e já terá adeptos também. No jogo em que o Burnley já vai poder contar com adeptos no estádio, serão cerca de 3.500 adeptos, a direção do clube ofereceu os bilhetes aos adeptos. Quer dizer, quem conseguir assegurar ingresso para o jogo não vai ter que pagar, porque se estamos em pandemia e se a malta está com dificuldades, querem receber ordenado, também não vai ter dinheiro para pagar o bilhete, como é óbvio, e então nós oferecemos o bilhete. E lá está. Isto não é um dos clubes mais ricos da Premier. São aqueles que se calhar fazem muita continha de cabeça todos os anos a fazer o orçamento. E a quanto é que vão pagar aos jogadores e por aí fora. Mas como são bem geridos e as continhas são bem feitas, dá para ter estes gestos. Enquanto que os outros, pagamos milhões a este e milhões àquilo, e depois quando a coisa aperta, que não temos onde ir buscar guita. Pronto, é só uma à parte. Eu, por causa do Burnley com o Fulham, caso este resultado se mantenha até a que final... Isto serve para a Inglaterra, como serve para todo mundo. Para Portugal, para a Conchichina, para onde for. O Burnley, se mantiver assim à frente do resultado, condena em definitivo o Fulham à descida de divisão. Já está acompanhado do WBA, do West Bromwich e do Sheffield. Já sabia já algumas jornadas que iam descer de divisão, com 17 pontos. O Southampton, assim, já respira. E o Brighton, o Newcastle, o Burnley, o Crystal Palace, etc. Portanto, já será uma questão apenas em que lugar é que os jogadores e os clubes ficarão, aliás. Vamos ver, falta uma parte e uns pozinhos, por assim dizer. O Burnley lá vai vencendo. Ashley Westwood marcou aos 35 minutos. E vamos ver se é hoje que ficam condenados um dos clubes pelos quais tens muita simpatia, que eu sei, que é o Fulham. E não queria isto pelos outros, por causa do seu continuo a dizer, e principalmente aquele estádio, Craven Cottage, é uma pena. É aquele símbolozinho que faz falta. Mas olhando para esta tabela, só para finalizar isto, quando vemos que o Southampton sofreu 61 golos. Sim, é isso, eu estava a olhar também os golos marcados e sofridos. Mais golos sofridos que eles, são o Sheffield com 62, depois tem aquela proeza de marcar 18, ok?
tem 62 feridos e o West Brom tem 68. E depois temos o Newcastle com 58 golos feridos. Isto é, para equipas deste nível, digamos, isto não é aceitável. O Palace com 56 já é um bocadinho mais compreensível. O West Brom levou 68. É o que eu estou a dizer, 68. 68. Mas tu olhas, o Newcastle tem 10, apenas, entre aspas, 10 sim. menos feridos. E o Newcastle, apesar de tudo, é um marca bocadinho mais equipa. Marca um pouco mais com um gol por jogo. O Newcastle, basicamente, tiveram 40 em 35 jogos. Isto... Só temos 41, portanto, bem ter menos um jogo, mas... Sim. Epá, e é como a gente vai vendo todos os anos. Estas equipas mesmo cá em baixo podem ganhar a qualquer adversário em qualquer dia. O Leeds consegue aquele feito, tem tantos marcados como sofridos. 53, ali, certinho, direitinho. Mr. Bielsa lá consegue manter ali um certo nível ali na sua equipa. Merece em consideração um chapéu também levantado ao Mr. Bielsa pela época fantástica que está a fazer com o Leeds. Acabadinho de regressar à Premiership. Neste momento temos o Leeds com 50 pontos, 10º lugar. Está a 2 apenas do Arsenal. Não é impossível ficar à frente do Arsenal e o Everton, se não se põe a pau, se não ganhar o jogo em atraso, pode ali ficar um pouco ali. Se bem que a partir do Aston Villa, tendo uns jogamentos, também pode passar o Leeds, ficar com um ponto à frente. Mas lá está, acima do regresso do caraças. E acima de tudo, tudo bem, também teve investimento, ok, contratou o Robin Koch, foi o Rodrigo, mas acima de tudo, o Rafinha, mas acima de tudo, elogiar lá está, a forma de jogar desta equipa. Acabou de ser promovida, mas joga o ataque e joga um futebol interessante. Não tem medo. Seja contra quem for, o lateral esquerdo é um médio criativo, está ali a jogar na lateral esquerda e faz uma assistência para um dos golos, numa jogada muito boa desta equipa. Do outro lado, o Luke Ayling é dos jogadores que eu mais aprecio nesta equipa, que lá está ele. Olhas para ele, parece pelo menos um lateral, que é um armário, um gajo enorme. Exato. Ele não para de correr o jogo inteiro, está sempre lá à frente também a ajudar a equipa, é uma coisa impressionante. No meio campo, aqueles todos trabalham um abuso. O Bamford voltou a marcar. É um gajo, um jogador da formação do Chelsea. Foi ali um bocadinho também despachado, aqueles, não é suficientemente bom e foi lá para baixo e andou naqueles clubes de menor nomeada, nos escalões inferiores. E que agora se fala da possibilidade de ser convocado por fala. O próprio selecionador inglês diz que ele esteve mesmo à porta da convocatória na última convocação, porque o homem está farto de marcar golos. E é no Leeds, não está no City, não está no United, não está no Liverpool. Está no Leeds. Optou na altura por levar o outro jogador do Aston Villa, se não estou em erro, o Orly Watkins, que também é outro que está farto de marcar golos. Neste fim de semana acabou expulso no jogo com o United, mas que é outro que está a fazer uma temporada brutal, e são dois jogadores que lá está, quase desconhecidos, e que têm vindo a mostrar a qualidade que têm na Premier League, onde tantas vezes se gasta tanto dinheiro em jogadores e tanto se fala. O melhor, o que eu queria dizer aqui é, essencialmente, a prova de que nos escalões inferiores há bons jogadores, seja em Portugal, seja em Inglaterra, seja onde for. Basta darem oportunidades e acreditarem neles. E a epítome disso foi o Jamie Vardy. E com isto, se calhar os outros clubes, principalmente na nossa liga, deviam abrir um bocadinho os olhos, digo eu. O Sporting já lhe mostrou o caminho este ano, por exemplo. Mostrou perfeitamente o que é comprar cá dentro. Alguém gostou muito de dinheiro, é verdade, mas comprou cá dentro, quero dizer. Sim, mas mas apesar de tudo ainda foi na própria, no mesmo escalão, dentro da Primeira Liga. Estou a falar de jogadores que vieram de escalões inferiores e lá está, só quiseram ter uma oportunidade. No Estoril e nos Vizelas desta vida estão lá jogadores muito bons que já vamos falar sobre eles também no último segmento do nosso podcast, mas dificilmente ficarão naqueles clubes, se calhar, da segunda liga. Se houver, nem que sejam as equipas que fiquem na permanência, não vão deixar aqueles jogadores ali ficar muito tempo, porque claramente vão ter oportunidades em mais altos voos, e esperemos que isso seja uma coisa que seja frequente e não apenas uma nota de rodapé dada todos os anos no final da época, que houve um clube que agarrou no miúdo e transformou num destaque da temporada.
Vamos então prosseguir com o nosso podcast e vamos entrar então no segmento das notícias. Não houve nada assim bombástico, por assim dizer, mas alguns apontamentos que serão interessantes, Bruno. Aqui, começando pela notícia mais triste, digamos, mas apesar de tudo, boa notícia que já está recuperado, o Carlos Secretário, que estava a treinar uma equipa da terceira divisão francesa, que passou por alguns problemas de saúde, ou que parece alguns problemas a nível acho que foi de rins, se não estou em erro. É lá, isso é mau. E ao que Isso é parece mau. doente crónico, teve algumas complicações, entretanto já recuperou, acabou por deixar o comando técnico da equipa. Atenção, lá está, o secretário que pegou nesta equipa lá bem em baixo, conseguiu subir da divisão, estava ali na terceira, conseguiu estar no topo, na metade cimeira da tabela, ou seja, está a fazer uma época tranquila, está a fazer um bom trabalho. Fala-se agora que a ideia era levá-lo à Liga 2, entretanto acabou por ter este problema. Fala-se que ele quer voltar a treinar em Portugal. Veremos se algum clube, mesmo que lá está o Campeonato de Portugal, agora a futura terceira divisão, segunda liga, se alguém lhe dá uma oportunidade, ao que parece vinha a fazer um trabalho interessante, lá está, sou sincero, não acompanhava propriamente o Serretel Lusitanos, da terceira divisão francesa, obviamente, mas, olhando para os resultados que ele estava a conseguir, vinha a fazer um trabalho com mérito. Depois, assim, notícia, lá fora tivemos mais um campeão, não é notícia porque é o Bayern e é o nono consecutivo, mas pronto, finalmente ficou marcado, ou melhor, ficou cravado, sim senhor, que estava conseguido. O Bayern, como eu já disse, continua a ser aquela equipa que sempre se reinventa e que vai mantendo a bitola. Agora falava-se da possibilidade do Lewandowski sair, vamos ver o que é que dá. Por cá tivemos a oficialização da saída do Marega também no final da temporada para o Al Hilal. 5 milhões por época. Ok, vai atrás do ordenado, certo? É o último contrato da carreira dele, mais importante. Mas quando se falava também na possibilidade do campeonato turco e de Fenerbahçe e afins, acho que, e na Turquia também não pagam mal, era um bocadinho mais interessante, digamos, manter-se num campeonato, ok, já não é o campeonato top, mas um campeonato, apesar de tudo, um bocadinho mais competitivo e interessante do que ir-se refugiar no Al Hilal, mas pronto. É compreensível também o jogador que vem de origens bastante humildes, que vá atrás do vencimento. Depois, falando em vencimentos, tivemos a fantástica renovação do senhor Neymar. O pai está outra vez, portanto, tal, quero ir voltar para o Barcelona, claro é que eu era feliz e aqui não gosto e tal. Olha, a gente paga, está bem, pronto, eu fico. Basicamente é isto. Neymar a ser Neymar, tudo certo. E mais uma vez o Paris Saint-Germain não vai ganhar nada e pronto, e enterrou ali mais uns quantos milhões até 2025. E o senhor que disse que queria sair de Camp Nou para ser considerado o melhor do mundo, cada vez mais longe. Estou só a dizer. E cada vez mais velho também para oportunidades, mas pronto, isso é outra conversa. Bruno, ainda bem que falaste no Bayern e no Lewandowski, porque vamos começar a nossa turnê pelos clubes, pelos campeonatos europeus e podemos precisamente começar pela Alemanha. Já falaste no Bayern, que cilindrou com 6 golos, 3 deles de Lewandowski, na última jornada, para assegurar o título. Não podia haver melhor maneira de o fazer que senão com um atropelamento, como é óbvio, já é típico do Bayern, desta vez ao Mönchengladbach, esqueci mais ou menos o que se diz, às vezes meto os pés para as mãos a dizer o nome deste clube, mas foram 6 batatinhas sem resposta para cimentar a coisa. O Lewandowski já vai com 39 golos numa temporada, 39. Qual é o espanto? E 7 assistências. 39, quando faltam 2 jornadas para acabar o campeonato, e ele obviamente que ele vai continuar a marcar para subir o seu pecúlio na tentativa de atingir um recorde que é de Gerard Müller, se não estou em erro, que é o objetivo dele. Tiver também
um Dortmund que já tinha ajudado o Bayern horas antes, ao vencer o Leipzig por 3-2. O Schalke conseguiu marcar 2 golos, mas conseguiu encaixar 4. De resto, mais do mesmo. Foi uma época completamente abjeta para o histórico alemão. 13 pontos em 31 jogos. Já nem sei o que é que diga do Schalke. É sempre aquele resultado do placar que é mais do que certo, vamos dizer assim. E aproveitarem agora se derem apostar, porque falam 3 jogos, portanto é sempre dinheiro em caixa. Bruno, vamos olhar para a Bundesliga desta semana. Lá está. O Bayern fecha o título com chave de ouro. 6-0 ao Borussia de Mönchengladbach. Isso. Nunca... que Isso não mesmo. é uma equipa nada fácil também. Isto quase que apetece dizer que marcaram os suspeitos do costume. 3 do Lewandowski, 1 do Müller, também tinha que lá emulhar a sopa. O Coman, este rapaz, ele merecia ser caso de estudo, porque ele em 10 anos, ou melhor, ele foi 10 vezes campeão e tem 24 anos. Isto é qualquer coisa. Completamente absurdista para Furdi. Mas o que é verdade é que ele já é 10 vezes campeão. Começou cedo. Começou cedo e lá está. Ele tem aquela altura que ele teve emprestado, que ele era das Juventus e depois foi emprestado, então é campeão nos 2 sítios e pronto. E assim foi conseguindo acumular já uma série de títulos. Sim, E atenção também por eu. isto. Está bem. Só se for no FM, mas pronto, não tento. Este em Paris, também, como diz, é um bocadinho como o Guardiola, também teve a sorte. Começou no Paris Saint-Germain, vai para a Juve e depois para o Bayern. Também arriscava sempre a ser campeão, diga-se de passagem. Mas É um problema. o que é certo é que está lá. O Bayern, que acabou também reduzido a 10 unidades, o jogador Unienzo, um miúdo que entre aos 70 e aos 75 foi expulso, portanto a coisa também correu bem nesse aspecto. Depois o Sané também melhorou sopa ali no final. Um dos golos do Lewandowski, então é um gol fenomenal, convém verem um remate acrobático, aquilo foi qualquer coisa. Mas lá está, a notícia que se falava era que o Lewandowski também já dizia, pá, aqui já não tenho mais nada a provar. O que é verdade. O que é verdade. Que é verdade. Campeão europeu, campeão nacional. É recorde, agora é só os recordes para ir batendo os recordes de gols e afins. Mas ao que parece, quando há clubes como o Real Madrid, que sempre esteve emprestado, agora o City que também acena, olha, queres vir à Premier e tal, fazer aqui uma perninha. Ele se calhar sente-se tentado a ir tentar outro campeonato e sair dali. Aí seria engraçado ver como é que o Bayern se iria reinventar pós Lewandowski. À boa moda de Bayern, com um bocado de sorte, vão contratar o Haaland. É isso que eu estava. É mesmo que eu ia dizer. É que a cláusula de rescisão ser tão baixa daqui a X dias, baixar para 75 milhões, é uma coisa de salto. Porque não, está ali outro rapaz também, que saiu um bocadinho mais barato, o seu nome André Silva, que também marcou os mesmos 25 golos que o Haaland, tem mais uma assistênciazinha e que não fez uma temporada nada má, e que lá está, já se falava também que o Real Madrid estaria interessado, trocar o Jovic por ele e afins. Se calhar também merecia ser visto de outra forma e já Era ter brutal. a oportunidade também num escalão acima. E se ele no Eintracht, que não tem o caudal ofensivo de um Bayern, marca aos 25 golos, com o Müller, com o Sané, com o Gnabry, com aqueles meninos todos a pôr para lá a bolinha para ele finalizar, é outra coisa. Se calhar era um bocadinho, era capaz de ser engraçado. Era merecido, sim senhora, para o André. Depois, Dortmund venceu, como disseste, o Leipzig por 3-2. Aqui o destaque é que o Golden Boy ficou no banco, não calçou, se bem que o outro quase Golden Boy, o Jadon Sancho, abriu o livro e chateou ali um bocadinho. Pronto. O Rafael Guerreiro também, mais uma vez, uma exibição muito sólida, igual a si próprio. Leverkusen 0-0 com o Werder Bremen, também assim um bocadinho surpresa, que o Werder Bremen está lá embaixo na luta pelos aflitos e o Leverkusen está ali a lutar pelos lugares europeus. Este resultado foi um bocadinho surpreendente. O Wolfsburgo continua a sua senda brutal nesta temporada, que lá está, vem em terceiro, 2 pontos à frente do Dortmund, não tremeu, voltou a ganhar, 3-0 ao Union Berlin.
Também tem ali outro rapazinho, que também convém mencionar, que este Weghorst também marcou 20 golos e fez 7 assistências, portanto não é também uma temporadazinha nada má deste rapaz. Surpresa também um bocadinho pelos números, principalmente o Friburgo 4-1 no Colónia, fora. E lá está o Hoffenheim que deu ali as 4 batatas no Schalke. Cada vez que se fala no Schalke eu sou o mundo do Asamoah desgraçado. A chorar. Porque lá está, este era um clube histórico e como eu falei aqui também há uns episódios atrás, faz lembrar um bocadinho a situação do Hamburgo, se bem que o Hamburgo, apesar de ter descido, não teve a temporada absurda Miserável. que o Schalke teve, que isto foi 80 golos feridos em 30 jogos, é qualquer coisa, e 20 marcados. E atenção, estamos a falar de uma equipa, só por acaso, foi buscar um rapazinho chamado Clásia num telar lá para a frente, que é capaz de saber marcar uns golinhos. Capaz. Mas pronto, adiante. E pronto, Bundesliga basicamente Foi está isto, não é? fechado. É mais um, 9 seguidos, a caminho dos 10. É verdade. Cheira-me. Uma hegemonia parecidíssima com aquela que a Juventus teve em Itália, que este ano já sabemos que foi quebrada. Na Série A, o Inter teve uma recepção de Ranieri e da sua Sampdoria, fizeram um corredor de homenagem aos novos campeões. Ontem estivemos a E depois ver... abriram os corredores para a baliza também. É verdade. Ontem estivemos a ver a vergonhosa exibição, mais pelo resultado, se calhar a exibição também foi muito pobre, é verdade, mas o jogo no final do outro mundo, da Juventus contra o Milan, em casa, sofreu uma derrota copiosa por 3-0. Um dos golos levantámos aqui os braços ao ar, porque foi um gol fantástico de Rebic. Mas, Bruno, a Juventus a confirmar cada vez mais que a coisa não correu nada bem este ano. Foi uma desilusão total. Arriscam-se não só a ficar fora da Champions, como também da Europa. Aparentemente, acho que a classificação ainda podia permitir essa surpresa. Ronaldo dificilmente ficará num clube que não vai à Champions. Não, da Europa não ficariam. Também era um cenário demasiado negro. Estão 6 pontos à frente da Roma, que está em sétimo na nova taça de consolação da UEFA, de qualificação. Mas foi realmente um resultado que deixa marcas. Tivemos outros resultados interessantes, já iremos, mas este jogo que nós tivemos a ver ontem foi complicado. O que dizer desta Juventus? Isto não há muito a dizer. Isto continua a ser uma equipa que faz confusão ver jogar. Faz confusão a falta de organização daquela equipa. Aquele esquema tático não consigo entender nunca o porquê dele organizar a equipa daquela forma. O McKennie continua a jogar na aula, que é algo que não compreendo. Depois tenta jogar com 2 criativos no meio, mas não consegue fazer a bola chegar à frente. O Chiesa joga na aula, mas muito cá atrás para conseguir fazer a diferença. Toda a gente aponta o dedo ao Cristiano, que apesar de jogar numa equipa que está a fazer com um potencial ofensivo brutal, que aquilo é chegar ao meio campo e tentar cruzar a bola para a área, que é basicamente o que a Juventus tenta fazer, apesar de tudo. Tem uns quantos golinhos marcados, não é grande coisa, mas tem ali uns quantos, né? Tem só 27, não é nada Está de à especial frente, para uma equipa. está à frente dos marcadores italianos. Não é nada de extraordinário, tendo em conta que a equipa não consegue fazer a bola chegar ao último terço. Portanto, continue a dizer que a culpa é do Cristiano, a culpa não é do resto. A culpa não é do treino, ele continua a deixar o Dybala no banco e a preferir Morata. A culpa não é de uma equipa que continua a jogar com uma Kenny Nala, que toda a vida foi um médio defensivo e um médio centro. O Quadrado a jogar a lateral é correr para a frente e tentar cruzar. Kulusevski, que é o outro que consegue carregar jogo, também não calça. E depois queremos, resolve aí sozinho. Se a bola não chega lá, fazer o quê? É que lá está, neste jogo, o Cristiano se calhar tocou meia dúzia de vezes na bola. Eu não me lembro do Cristiano ter a bola nos pés. A bola não chegava lá. E Não me depois do lembro. outro lado, o Milan, que jogou também com o meio campo fraquinho, com o Benasser e o Kessié, o Salhanoglu que mete a bola onde quer, o Brahim Dias e o Salamakers a fazer a cabeça em água também, o Salamakers a trabalhar para a equipa como é normal, e lá atrás sólido.
o Benjamin Button na frente, depois até se aleijou, conseguiu ter a bola, conseguiu pressionar, equipa com muito mais intensidade, a roubar a bola e ir para cima do adversário. Brahim Dias, apesar de sorte de alguns saltos, marca um bom gol também. O gol do Rebic é uma coisa do outro mundo. O Tomori depois foi só mesmo, como se costuma dizer, mandar sal para a ferida, e entretanto já o QSI tinha falhado um penalti. Ou melhor, o guarda-redes da Juve, o Szczesny, tinha defendido. Senão isto eram 4. Em Turim. É que a humilhação vem um bocado nesse sentido. Oh, Bruno, se fores a ver bem, o jogo que estamos a dizer, o jogo estamos a olhar um para o outro, ontem, o jogo não está a ser nada de extraordinário. Mas é que aquela equipa não se encontra nem por nada. Quer dizer, e agora, segundo disseste há bocado, estávamos a falar aqui em off, e estavas a dizer que a Juventus precisava de reuniões de emergência. Foi a notícia que veio público. Já se falava que iriam substituir ou seja, o adjunto iria ficar até o final da época e depois seria, que era o Tudor que iria assumir. E falou-se nesta época também o regresso do treinador, não sei se o nome dele, ele foi campeão, o Alegre. Alegre, é o dono da equipa. O Alegre, exatamente. O Alegre queria regressar a Juventus, a Turim. Eu acho é que não compreendo, porque lá está o que tu dizes, o plantel não é nada mau, o plantel dá para muito mais, mas o Pillar insiste em não pôr os jogadores a jogar ou nas posições ou a jogar de todo, e temos um desastre. Para a Juventus é um desastre, está arredadíssima das decisões já há algumas jornadas, não tem hipótese de conseguir absolutamente nenhuma posição digna no final do campeonato, estão em 5º lugar, já estão a 1 ponto do Nápoles. Tu bem dizias que o Nápoles ia ser uma surpresa e a Juventus tinha que se pôr a pau, senão o Gattuso ia passar à frente. O Nápoles não é surpresa nenhuma, é que está. Simplesmente tem um plantel também que não é tão fraco quanto isso, ou melhor, tem um 11 muito forte, 2 ou 3 opções ali interessantes, depois no banco, que, atenção, o Nápoles, tu olha, para o plantel do Nápoles, tem uma dupla de centrais que é provavelmente das melhores duplas centrais da Série A, apesar de ninguém reparar, que é o Manolas e o Koulibaly. O problema é que depois não há alternativa decente eles os dois. E na frente não convém não esquecer, foi buscar aquele Osimhen, que nesta jornada também se fartou de fazer estragos, pagou uma pipa de massa para aquele rapaz, é verdade, mas o problema é que aquele rapaz é uma varola de 1,90 m e troca o passe, ou seja, consegue jogar na frente fixo e segurar a bola no meio das defesas, mas depois também consegue ter uma passada que essa bola na profundidade ele é rápido e vai lá buscá-la. E tem técnica e tem força, e é super ágil. Portanto, é um jogador muito completo. Tens Dries Mertens, Politano, Insigne, o outro rapaz, o mexicano, como é que ele se chama? O Lozano. Tem para ali qualidade, de jogadores de qualidade que nunca mais acaba também. O Fabiano Ruiz no meio campo, com o Zielinski sempre a conseguirem colocar muito jogo na frente. É uma equipa super complicada. E por isso também, nesta jornada, deu 4-1 no Spezia. A Juve, voltando só aqui à Juve para terminar, não me faz, o único que me faz confusão, aquele esquema tático da Juve, que é que ele nem é 4-3-3, nem é 4-4-2, acaba por não ser como estamos a dizer, não é carne nem é peixe, e acho que os jogadores andam todos ali um pouquinho perdidos. Depois, queria destacar aqui também o resultado da Roma, tudo bem que foi ao condenado Crotone, mas o que é certo é que deram 5-0, mais uma prova que também o problema ali não seria o Paulo Fonseca, e que tendo os ovos mais ou menos todos recuperados, consegue até um resultado interessante. É engraçado que é com o Dzeko de fora e com o Borja Maioral a jogar na frente. Não, também não seria propriamente expectável, mas marcou 2 golos, tal como o Lorenzo Pellegrini, que é dos melhores jogadores desta equipa. Ou seja, mais um elogio ao trabalho do Paulo Fonseca, que até ao final, como já tínhamos falado aqui também em relação ao jogo da Liga Europa, mostra até ao fim capacidade de luta e a mostrar a qualidade, e José Mourinho pode olhar para ali e perceber que tem alguma coisa para basear começar a trabalhar. Não tem uma equipa
por aí além, mas tem ali alguns jogadores que, com alguns reforços, podem fazer uma equipa interessante. Depois, Verona Torino 1, esperava ali se calhar um bocadinho mais do Torino, o Verona também tem vindo a perder gás. O nosso querido Benevento perde 3-1 com o Cagliari, e a coisa fica um pouquinho mais complicada para o Benevento, já fica abaixo da linha d'água e está a 3 pontos do Spezia, mas continuo a elogiar o trabalho do Pinto Inzaghi, conseguiu 31 pontos com uma equipa que da outra vez esteve na Série A, viu-se grega para ganhar um jogo, que acho que só ganhou um jogo na segunda volta, foi quando conseguiu a primeira vitória. Muito bom tem sido o trabalho do Pipo Inzaghi. O Parma também já super condenado, voltou a perder, também apanhou a Atalanta, que é outra equipa que lá está. Não tem nomes por aí além, não tem assim grande plantel. Pois não, mas jogam que nunca mais acaba e são uma equipa super complicada. A Fiorentina, que ninguém esperava, ou melhor, que poucos esperariam, deu 2-0 na Lazio e arrumou também ali um bocadinho as esperanças da Lazio chegar à Champions. O Génova perdeu 2-1 com o Sassuolo, mais um excelente resultado do Sassuolo, e ali vão eles em oitavo, 2 pontinhos da Roma. O Inter, pronto, lá está, 5-1 na Sampdoria, como disseste bem, elogiar o gesto do Cláudio Ranieri, que num país em que não é tradição, fizeram a guarda de honra ao campeão, algo que seria bonito ver em todos os países, não só na Inglaterra, não só na Premier. Fez isso ali, gesto bonito, depois, como eu disse, também fez guarda de honra e abriu ali o corredor para a baliza, e aquilo foi marcar a seu bel prazer. O Alexis, principalmente o Alexis Sanchez, gostou muito, extraído do miúdo do Pinamonti. Convém fixarem também este nomezinho, que o rapazinho tem algum jeito também para marcar golos. Um penalti um bocadinho absurdo do Adriano Silva também, manchou ali um bocadinho uma exibição também bastante razoável dele. E depois a Udinese 1 com o Bolonha, também um resultadinho assim um bocadinho insonso, como se costuma dizer. Lá em baixo, isto aqui, Parma e Crotone condenados, Benevento vê a vida mais complicada, o Spezia está-se a conseguir safar. Eu queria que o Benevento safasse, mas isso não está fácil. De resto, lá em cima, lá está a luta pela Champions, vamos a ver isto, ali um ponto de diferença entre a Juve e Nápoles. Eu vai acho ser que até ao último. Acho que este prego do Milan foi complicado e vai ser complicado a Juventus dar a volta por cima disto. De Itália, vamos passar para a Espanha, para acabar a nossa voltinha europeia. La Liga, jogo grande, 2 jogos grandes, aliás, entre o Barça e o Atlético, e o Real e o Sevilha, os 4 primeiros, como tu tinhas feito a antevisão noutra semana, lá se juntaram, e lá a montanha pôr um rato porque ninguém ganhou. Isto é o campeonato que ninguém quer ganhar. É. o Atlético que ia super lançado com a vantagem toda. Não, e não queremos. Veio os tubarões atrás, mas tal, não queremos também ganhar isto e vá lá, deixa lá o Atlético continuar na frente. O Sevilha, que se podia ter chegado mais ali ao grupinho, também perdeu a jornada passada e esta jornada de empate e não se consegue lá chegar. E pronto, parece que ninguém quer ganhar o campeonato, basicamente. Em termos do Real Madrid, a coisa foi sofrida e, curiosamente, o menino que nós tanto aqui batemos é o que vai conseguir o empate já nos descontos, o senhor Eden Hazard. Não vamos falar sobre isso. Destacava aqui essencialmente também outro resultado, mais do que estes jogos grandes. O Villarreal perdeu 4-2 em casa com o Celta de Vigo. Não esperava nada deste resultado, se bem que um jogo muito interessante entre duas equipas que praticam um excelente futebol. O Valência a recuperar lá de baixo, destaque para o gol do Thierry Correia aos 89 minutos. O português marcou o golinho. O Maxi Gomes marcou 2. Este é outro daqueles jogadores que acho que já merecia estar noutro nível e não aqui no Valência a passar pelas dificuldades que está. O Getafe mais uma vez conseguiu um resultado um bocadinho surpreendente ao ir perder em casa com o Eibar. O Bilbao não há meio de conseguir enverdar ali por uma série de resultados positivos e empata. O Cádiz voltou a ganhar. O Barcelona Atlético, lá está, o joguinho sem sal acabou 0-0. Nem vingança do Suárez, nem o Félix marcou ali o golinho para nos alegrar, nem o Anão voltou a fazer das dele. Bola. Ficou a foto no final do jogo do Suárez
sentadinho à conversa com os amigos de outras temporadas. E foi. Depois a Real Sociedade da Gera no Elche e já hoje o Betis está a bater o Granada por 1-0. Um jogo ali com uns quantos portugueses envolvidos. Veremos como vai acabar. A continuar assim, o Betis passa ao Villarreal e fica ali em lugar de Liga Europa, coisa que o Villarreal, mais uma razão se calhar para tentar ganhar a competição. Meu querido, é que isto não é a Liga Europa, é a taça de consolação da UEFA. Neste momento o Betis, se ganhar o jogo, fica em sexto e o sexto Não, lugar... o sétimo é que dá acesso à taça da consolação. Olha, que a informação que eu aqui tinha era que só... Também achei estranho a Real Sociedade, só o quinto lugar, dar acesso à Liga Europa. Também estranhei. E o Betis está aqui a verdinho, que é a cor que eles dão à consolação. Isto até parece mal dizer isto, parece-nos a falar de praia. Sim, não tenho dúvidas nenhumas. A questão é que realmente aqui nesta aplicação diz uma coisa, no tua diz outra, mas adiante. Pronto. A Europa é que é o mais importante e realmente convém a Villarreal fazer fim-capé ao United no final da Liga Europa. Vamos a ver como é que Por acaba. acaso gostava. Era giro. Eu sei que gostavas muito. Não é só, não é atenção nada contra o United, mas lá está. É a Era um paixão prémio. pelos underdogs e o submarino amarelo que tantas vezes já fez façanhas engraçadas na Europa. Acho que era engraçado, lá está, para fugir um bocadinho, e principalmente quando já tens uma final de Champions com duas equipas inglesas, fugir ali um bocadinho também àquela superioridade toda dos ingleses. Só Bom. nesse sentido, nada contra o teu querido United, atenção. Fica-nos só a faltar uma menção especial e quando já estamos aqui a chegar aqui ao final do nosso podcast, dou-te toda a plataforma disponível para tu falares da tua estimada Liga 2, que também está a caminhar a passos largos para o seu final. Já tem campeão. Já tem campeão. Estoril Bruno, Praia força. sagrou-se campeão, volta ao convívio dos grandes, isso já estava assegurado, mas sagrou-se campeão com todo o mérito. Uma temporada muito conseguida por parte do Estoril Praia. Aquele trio de meio campo de Águas vê jogar também. Convém que a malta ponha ali também um bocadinho os olhos naqueles jogadores que ali estão, o João Gamboa, o Miguel Crespo, tem ali também o Pedro Empis, também é uma eterna promessa adiada que por ali vai andando e que de vez em quando lá vai conseguindo dar um arzinho da sua graça. Tem vários jogadores interessantes e fez uma temporada excelente, super conseguida. E foi campeão com todo o mérito. Depois, os outros resultados que eu destacava aqui, o Vizela, que tantas vezes elogiei, empatou fora com o Cova da Piedade. Complica ali um bocadinho a coisa, mantém o segundo lugar, mas estão só um ponto à frente do Aroca, 2 à frente do Feirense, 4 à frente da Académica. Portanto, isto fica um bocadinho mais tremido ali para os lados de Vizela, apesar de ter ali o melhor marcador da segunda liga, o Cassiano, voltou a marcar, tem 16 golos. Um jogador que já passou, se não estou erro, pelo Boa Vista, o que é que foi. Portanto, já teve outros voos e que com todo o mérito irá lá voltar com certeza. Como disse aqui, a Briosa empata fora com o Mafra, acaba por perder ali um bocadinho o comboio. O Chaves empatou com o Estoril, mas depois o Arouca ganhou a Casa Pia e o Feirense ganhou o Oliveirense 4-1. Portanto, estes dois ganharam ali um bocadinho mais de full. A Académica atrasa-se um pouquinho, não está fácil para a Académica ao regresso, mas mesmo assim isto vai ser, são 3 pontos de diferença ali para o terceiro lugar. Isto vai ser super renhido, lá está. Como eu disse, Vizela 60, Arouca 59, Feirense 58, Académica 56 e mesmo o Chaves com 54 não está totalmente fora. Portanto, vai ser lutazinha até ao fim. Duas jornadas a rasgar. Não é só o campeonato principal que está equilibrado, este também está, e então se olharmos para a parte inferior da tabela e para a luta para manutenção, Oliveirense 28, Porto B 29, Vila Franquense ganhou 30, Varzim 30, Cova da Piedade 33, Académico Viseu 33, Covilhã 34. Portanto, isto também está ali super... E atenção, o Porto B que tem...
equipa principal, por lá ter ido jogar várias vezes, muitos jogadores, e que mesmo assim está em situação aflitiva. Portanto, António Folha não tem trabalho nada fácil também até ao final da temporada. Vamos ver se tem trabalho para o próximo ano. Bom, com a nossa estimada Liga 2, a qual eu posso já garantir antecipadamente na próxima temporada, iremos olhar com muita atenção também. Iremos trazer aqui ao nosso podcast mais vezes. Obrigado por teres trazido aqui à nossa atenção a nossa segunda divisão, porque aparentemente era um tesouro escondido que eu não tinha ideia que existia. Meu caro amigo, É um campeonato super competitivo. é sim A senhora. verdade é essa. E o Super equilibrado. Championship também é um daqueles que também é um exemplo crasso do que é equipas com, claro, com poderio Mas o económico. Championship tem um poderio económico quase Certo. maior E que é a muito- Primeira e é Liga muito- Portuguesa. É muito competitivo, pá, é muito competitivo também. Sim, Vamos ter tempo para falar neles certamente na próxima temporada. com tem mais 10 atenção. campeões europeus a jogar no Championship. Exatamente. Nós estamos a 20 dias do final da temporada praticamente e de muitas mudanças que vão aqui acontecer no podcast, mas disso falaremos noutra altura. Fica apenas aqui o Lamiré, que iremos dar novidades no futuro. Bruno, deixo-te aqui um grande abraço, um agradecimento novamente por estares aqui connosco e até quinta-feira. Um abraço, até à próxima.